9. Caminhos e meios. É deplorável, sem dúvida, ser obrigado a entrar em considerações materiais para atingir um fim todo espiritual. Mas é preciso observar que a própria espiritualidade da obra se liga à questão da humanidade e de seu bem-estar, que não se trata mais somente da emissão de algumas ideias filosóficas, mas de fundar alguma coisa de positivo e de durável, a extensão e consolidação da doutrina, a qual será necessário fazer produzir os frutos que ela é suscetível de dar. Pensar que estamos ainda nos tempos em que alguns apóstolos podiam se pôr a caminho com o seu bastão de viagem, sem cuidado com seu pouso e seu pão cotidianos, seria uma ilusão logo destruída por uma amarga decepção. Para fazer alguma coisa de sério, é preciso se submeter às necessidades que os costumes da época em que se vive impõem. Essas necessidades são diferentes das dos tempos da vida patriarcal. O próprio interesse do Espiritismo exige, pois, que se calculem os seus meios de ação para não ser detido em caminho. Calculemos, pois, uma vez que estamos num século em que é necessário contar. As atribuições da Comissão Central são bastante numerosas, como se vê, para necessitar uma verdadeira administração. Tendo cada membro funções ativas e assíduas, se não se usasse senão homens de boa vontade, os trabalhos poderiam sofrer com isso, porque ninguém teria o direito de censurar os negligentes. Para a regularidade do trabalho e da expedição dos negócios, é necessário ter homens com a assiduidade dos quais se possa contar e cujas funções não sejam simples atos de complacência. Quanto mais tivessem independência pelos seus recursos pessoais, menos se sujeitariam a ocupações assíduas. Se não o têm, não podem dar o seu tempo. É preciso, pois, que sejam remunerados, assim como o pessoal administrativo. Com isso, a doutrina ganhará em força, em estabilidade, em pontualidade, ao mesmo tempo que esse será um meio de prestar serviço às pessoas que poderiam dele ter necessidade. Um ponto essencial na economia de toda a administração previdente é que a sua existência não repouse sobre produtos eventuais, que possam fazer falta, mas sobre recursos fixos, regulares, de maneira a que sua marcha, haja o que houver, não possa ser entravada. É necessário, pois, que as pessoas que serão chamadas a dar o seu concurso não possam conceber nenhuma inquietação quanto ao seu futuro. Ora, a experiência demonstra que se devem considerar como essencialmente aleatórios todos os recursos que não repousem senão sobre o produto de cotizações sempre facultativas, quaisquer que sejam as obrigações contratadas e de uma arrecadação sempre difícil. Assentar despesas permanentes e regulares sobre recursos eventuais seria uma falta de previdência que se poderia um dia lamentar. As consequências são menos graves, sem dúvida, quando se trata de fundações temporárias que duram o que elas podem. Mas aqui é uma questão de futuro. A sorte de uma administração como esta não pode estar subordinada às chances de um negócio comercial. Deve ser, desde o seu início, se não tão florescente, pelo menos tão estável quanto o será daqui a um século. Quanto mais a sua base seja sólida, menos estará exposta aos golpes da intriga. Em semelhante caso, a mais vulgar prudência quer que se capitalizem de maneira inalienável os recursos à medida que chegam, a fim de constituir uma renda perpétua ao abrigo de todas as eventualidades. A administração, regulando suas despesas sobre a sua renda, a sua existência não pode, em nenhum caso, ser comprometida, uma vez que terá sempre os meios de funcionar. No começo, pode ser organizada numa pequena escala. Os membros da comissão podem ser provisoriamente limitados a 5 ou 6, o pessoal e as despesas administrativas reduzidos à sua mais simples expressão, salvo para proporcionar o desenvolvimento e o crescimento dos recursos e das necessidades da causa, mas ainda seria preciso o necessário.
foi para preparar os caminhos da instalação que consagramos até este dia o produto dos nossos trabalhos, assim como dissemos mais acima. Se os nossos meios pessoais não nos permitem fazer mais, teremos pelo menos a satisfação de ter-lhe posto a primeira pedra. Suponhamos que, por uma via qualquer, a Comissão Central esteja, num tempo dado, posta em condições de funcionar, o que supõe uma renda de 25 a 30 mil francos, limitando-se no início. Os recursos de todas as naturezas de que disporá, em capitais e produtos eventuais, constituirão a Caixa Geral do Espiritismo, que será objeto de uma contabilidade rigorosa. Estando reguladas as despesas obrigatórias, o excedente da renda aumentará o fundo comum. Será proporcionalmente aos recursos desse fundo que a comissão proverá as diversas despesas úteis para o desenvolvimento da doutrina, sem que jamais disso possa fazer seu proveito pessoal, nem uma fonte de especulação para nenhum de seus membros. O emprego dos fundos e a contabilidade serão, aliás, submetidos à verificação de comissários especiais, delegados para esse efeito pelos congressos ou assembleias gerais. Um dos primeiros cuidados da comissão será se ocupar com as publicações, desde que para isso houver possibilidade, sem esperar poder fazê-lo com a ajuda da renda. Os fundos destinados para esse uso não serão, em realidade, senão um adiantamento, uma vez que reentrarão pela venda das obras, cujo produto retornará ao fundo comum. É um negócio administrativo. 10. Allan Kardec e a nova Constituição. As considerações que encerra o extrato adiante da ata feita a propósito da Caixa do Espiritismo na Sociedade de Paris em 5 de maio de 1865 por Allan Kardec, sendo o prelúdio da nova Constituição do Espiritismo que elaborava e a exposição de seus motivos sobre a sua posição pessoal, tem seu lugar necessário neste preâmbulo. Falou-se muito dos produtos que eu retirava de minhas obras. Seguramente, ninguém crê seriamente em meus milhões, apesar da afirmação daqueles que dizem ter, de boa fonte, que tenho um trem principesco, carruagem a 4 cavalos e que em minha casa não se anda senão sobre tapetes de Aubusson. Revista de junho de 1862, página 179. Seja o que for que se haja dito, além disso, o autor de uma brochura que conheceis e que prova por cálculos hiperbólicos que meu orçamento de receitas ultrapassa a lista civil do mais poderoso soberano da Europa, porque na França somente 20 milhões de espíritas são meus contribuintes. Revista de junho de 1863, página 175. Há um fato mais autêntico do que os seus cálculos, é que jamais pedi a ninguém, que ninguém nada deu, jamais a mim pessoalmente. Em uma palavra, que não vivo às custas de ninguém, uma vez que das somas que foram voluntariamente confiadas, nenhuma parcela dela foi desviada em meu proveito. Nota: aquelas somas se elevavam, naquela época, ao total de 14.100 francos, cujo emprego, em proveito exclusivo da doutrina, está justificado pelas contas. Minhas imensas riquezas que proviriam, pois, de minhas obras espíritas. Se bem que essas obras tiveram um sucesso inesperado, basta ser um pouco iniciado nos negócios de livraria para saber que não é com livros filosóficos que se amontoam milhões em 5 ou 6 anos, quando não se tem sobre a venda senão alguns centavos por exemplar. Mas que seja forte ou fraco, esse produto sendo o fruto de meu trabalho, ninguém tem o direito de se imiscuir no emprego que dele faço. Comercialmente falando, estou na posição de todo homem que recolhe o fruto de seu trabalho. Corro o risco de todo escritor que pode vencer como pode fracassar. Se bem que, sob esse aspecto, não tenha nenhuma conta a prestar, creio útil, pela própria causa a qual estou votado, dar algumas explicações. Quem viu o nosso interior outrora e o vê hoje,
pode atestar que nada mudou em nossa maneira de viver desde que me ocupo de espiritismo. É muito simples agora como fora outrora. É certo, pois, que meus benefícios, quaisquer que sejam, não servem para me dar os gozos do luxo. Por que isso acontece? O Espiritismo, tirando-me da obscuridade, veio me lançar num caminho novo. Em pouco tempo encontrei-me arrastado por um movimento que estava longe de prever. Quando concebi a ideia de O Livro dos Espíritos, a minha intenção era de não me pôr em evidência e ficar desconhecido. Mas, prontamente ultrapassado, isso não me foi possível. Devi renunciar aos meus gostos de solidão, sob pena de abdicar a obra empreendida e que crescia cada dia. Foi-me necessário seguir o impulso e tomar-lhe as rédeas. À medida que ela se desenvolvia, um horizonte mais vasto se desenrolava diante de mim e lhe recuava os limites. Compreendi, então, a imensidade de minha tarefa e a importância do trabalho que me restava a fazer para completá-la. As dificuldades e os obstáculos, longe de me assustarem, redobraram a minha energia. Vi o objetivo e resolvi alcançá-lo com a assistência dos bons espíritos. Sentia que não tinha tempo a perder e que não o perdi nem em visitas inúteis, nem em cerimônias ociosas. Essa foi a obra de minha vida. Dei-lhe todo o meu tempo. Sacrifiquei-lhe o meu repouso, a minha saúde, porque o futuro estava escrito diante de mim em caracteres irrecusáveis. Sem nos afastarmos de nosso gênero de vida, essa posição excepcional não nos criou menos necessidades, as quais só os meus recursos pessoais, muito limitados, não me permitiam prover. Seria difícil imaginar a multiplicidade das despesas que ela puxa e que teria evitado sem isso. Pois bem, senhores, o que me proporcionou esse suplemento de recursos foi o produto de minhas obras. Digo-o com alegria. Foi com o meu próprio trabalho, com os frutos de minhas vigílias que provi, em maior parte pelo menos, as necessidades materiais da instalação da doutrina. Trouxe assim uma considerável cota-parte para a caixa do Espiritismo. Aqueles que ajudam a propagação das obras não poderão, pois, dizer que trabalham para me enriquecer, uma vez que o produto de todo o livro vendido, de toda a assinatura da revista, aproveita à doutrina e não ao indivíduo. Não era tudo prover ao presente. Era necessário também pensar no futuro e preparar uma fundação que, depois de mim, pudesse ajudar aquele que me substituirá na grande tarefa que terá que cumprir. Essa fundação, sobre a qual devo me calar ainda, se liga à propriedade que tenho, e foi em vista disso que apliquei uma parte de meus produtos para melhorá-la. Como estou longe dos milhões com os quais me gratificaram, duvido muito que, apesar de minhas economias, meus recursos não me permitirão jamais dar a essa fundação o complemento que gostaria de ver em minha vida. Mas, uma vez que a sua realização está nos objetivos de meus guias espirituais, se não o faço por mim mesmo, é provável que um dia ou outro isso se fará. À espera, elaboro-lhe os planos. Longe de mim, senhores, o pensamento de tirar a menor vaidade do que venho de vos expor. Foi necessária a perseverança de certas diatribes para me obrigar, embora contra a vontade, a romper o silêncio sobre alguns dos fatos que me concernem. Mais tarde, todos aqueles que a malevolência se empenhou em desnaturar serão dados à luz por documentos autênticos, mas o tempo dessas explicações ainda não chegou. A única coisa que me importava para o momento era que fosseis edificados sobre a destinação dos fundos que a providência fez passar por minhas mãos, qualquer que lhe seja a origem. Não me considero senão como depositário, mesmo daqueles que eu ganho, com mais forte razão daqueles que me são confiados. Alguém me perguntou um dia, sem curiosidade, bem entendido, mas por puro interesse pela coisa, o que eu faria com 1 milhão se o tivesse. Respondi-lhe que hoje seu emprego seria muito diferente do que o foi no princípio. Outrora teria feito a propaganda com uma grande publicidade. Agora reconheço que isso teria sido inútil, uma vez que os nossos adversários dela estão encarregados com seus gastos.
não me colocando então em minhas mãos grandes recursos à minha disposição para esse fim. Os espíritos quiseram provar que o espiritismo deveria o seu sucesso à sua própria força. Hoje, que o horizonte se alarga, que o futuro sobretudo se desenrola, necessidades de uma ordem muito diferente se fazem sentir. Um capital como aquele que supondes receberia um emprego mais útil. Sem entrar nos detalhes que seriam prematuros, direi simplesmente que uma parte serviria para converter minha propriedade em uma casa especial de asilo espírita, cujos habitantes recolheriam benefícios da nossa doutrina moral. A outra para constituir uma renda inalienável destinada, primeiro, à manutenção do estabelecimento. Segundo, para assegurar uma existência independente àquele que me sucederá e àqueles que o ajudarão em sua missão. Terceiro, para subvencionar as necessidades correntes do espiritismo, sem correr o risco de produtos eventuais, como sou obrigado a fazê-lo, uma vez que a maior parte de meus recursos repousa sobre o meu trabalho, que terá um fim. Eis o que farei. Mas se essa satisfação não me for dada, sei que de uma maneira ou de outra, os espíritos que dirigem o movimento proverão a todas as necessidades em tempo útil. É porque não me inquieto de nenhum modo e me ocupo daquilo que para mim é a coisa essencial, o término dos trabalhos que me restam a terminar. Isto feito, partirei quando aprouver a Deus me chamar. Ao que disse então, Allan Kardec acrescenta hoje: quando a comissão foi organizada, dela faremos parte a título de simples membro, tendo nossa parte de colaboração, sem reivindicar para nós nem supremacia, nem título, nem qualquer privilégio. Se bem que parte ativa da comissão, não seremos nenhuma carga ao orçamento, nem por emolumentos, nem por indenizações de viagens, nem por uma causa qualquer. Se jamais pedimos nada a ninguém para nós, o faríamos ainda menos nesta circunstância. Nosso tempo, nossa vida, todas as nossas forças físicas e intelectuais pertencerão à doutrina. Declaramos, pois, formalmente, que nenhuma parte dos recursos dos quais disporá a comissão será desviada em nosso proveito. A ela trazemos, ao contrário, a nossa cota-parte. Primeiro, pela entrega do produto de nossas obras feitas e a fazer. Segundo, pela aplicação de valores mobiliários e imobiliários. Quando a doutrina for organizada pela constituição da Comissão Central, nossas obras se tornarão propriedade do Espiritismo, na pessoa dessa mesma comissão, que delas terá a gerência e dará os cuidados necessários à sua publicação, pelos meios mais próprios a popularizá-los. Deverá igualmente se ocupar de sua tradução nas principais línguas estrangeiras. A revista foi, até este dia, e não poderia ser senão uma obra pessoal,